Caso envolvendo racismo contra o jogador de futebol Vinícius Júnior, conhecido como Vini Júnior, no campeonato espanhol conhecido como La Liga, sendo ele uma das estrelas, né, do Real Madrid, chocou não apenas o Brasil como o mundo todo, tendo em vista a repercussão, não só a repercussão, mas também os desdobramentos desse caso terrível, que causa revolta em qualquer pessoa, claro, independentemente de ser atingida direta ou indiretamente, mas causou também uma série de discussões em torno deste absurdo que são as práticas racistas, levando inclusive a essa indagação. A Espanha é um país racista? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou o professor Jusemar e como vocês já sabem, todas as quartas e sextas-feiras, vou continuar repetindo isso até dar certo, estamos aqui com um novo vídeo em nosso canal, sempre abordando um tema relacionado à filosofia, o direito e a política, buscando sempre uma reflexão sobre temas importantes e que sempre desafiando a nossa percepção, a nossa reflexão no nosso dia a dia. E como sempre eu lembro, a participação e interação de vocês é sempre muito importante, por isso, para quem quiser, sigam aí as minhas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, se inscrevam no canal se possível, para poderem acompanhar semanalmente os vídeos que estão sendo aqui postados, ativem as notificações para não perderem, claro, nenhuma das novidades que estão sendo trazidas aqui, e claro, se possível, deixem um comentário, participem, digam o que vocês pensam sobre esses temas que estão sendo aqui debatidos, porque isso, claro, é muito importante, não só para o engajamento, mas também para uma maior ampliação, né, dessas discussões. E eu sempre aprendo muito também com as contribuições que vocês trazem por aqui. Então é importante vocês participarem e interagirem, né? Então, pessoal, esse tema, claro, né, um tema bastante complexo, um tema muito sério, que nós precisamos, obviamente, discutir a exaustão, o máximo possível, né, ampliando as visões e buscando também as soluções, evidentemente, né, dadas a gravidade e o tempo, né, que um tema como esse já vem sendo debatido e aparentemente nós não encontramos uma solução definitiva, infelizmente, para esse mal que é o racismo, que são as práticas discriminatórias preconceituosas, né, e que, como vocês podem ver, infelizmente, estão presentes no dia a dia das pessoas. Nós temos aqui um caso envolvendo um jogador de futebol famoso, né? Integrou a seleção brasileira, faz parte dos maiores times, dos maiores clubes do mundo, que é o Real Madrid. É prestigiado, tem dinheiro, tem fama e ainda assim é vítima de algo tão grotesco como esses ataques racistas, né? E a primeira constatação óbvia é justamente essa, né? Se uma celebridade, como é o caso do Vinícius Júnior, é atingida, e pior, né? Enquanto ele está lá em campo, exercendo a sua atividade, levando alegria para as pessoas, né? Que é o futebol, ou que é a ideia por trás do futebol, se isso acontece com ele, o que dirá então com as pessoas comuns que estão aí na rua, no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Porque é evidente que todos nós sabemos que o racismo está entranhado na nossa cultura, infelizmente. E eu digo nossa, justamente para poder ampliar a questão que eu mesmo trouxe aqui, se a Espanha é racista. Porque, é claro, quando eu faço essa pergunta, a Espanha é racista? Na verdade, o que eu estou aqui realmente buscando indagar, a pergunta correta seria: qual país hoje não é racista? É óbvio, eu sei disso, que essa pergunta ela parece, claro, um tanto quanto generalista ou generalizante. Entendo também que é evidente, né, que um país, não precisa que um país inteiro, né, 100%, 90%, 80% dele seja racista, para que só a partir daí se busque tomar providências ou uma conscientização a esse respeito. Não. Ao meu ver, basta que a gente observe o quanto o racismo ele tem se apresentado ou repercutido de maneira sistêmica, estrutural, ganhando corpo, repercussão, até o ponto de muitas pessoas, mesmo aquelas que não são diretamente atingidas, perceberem isso, se incomodarem com isso, compreenderem o quão grave é isso.
não só para a vida dessas pessoas que são diretamente atingidas, mas também para toda uma sociedade que não aceita conviver com um tipo de discriminação, de ataques, de violência como esse. Eu acredito que seja desnecessário ter que explicar isso, né? Não é porque eu, que não tenho a pele, a mente negra, eu me considero pardo, não sou branco, mas também não sou negro, a ponto de sofrer discriminação, preconceito de maneira escancarada, né? No meu dia a dia. Então eu não posso dizer que eu sinto na pele o que uma outra pessoa, um irmão de pele negra sente. É óbvio que, né? É óbvio que eu não poderia dizer isso aqui, né? De forma a me colocar no lugar de uma outra pessoa. Mas, de novo, eu acredito que não seja necessário eu ter que explicar que, para se entender a gravidade de uma situação como essa, talvez seja necessário um mínimo de empatia, de solidariedade, para entender o quanto assustador e reprovável isso é para uma sociedade que se diga civilizada, democrática e que tem na sua Constituição, por exemplo, valores, metas e programas para se combater a desigualdade social, cultural e, ao mesmo tempo, promover também a igualdade entre as pessoas, a redução da desigualdade, da miséria, da discriminação. Portanto, é dever de todo mundo, ainda que não se comova com situações como essa, fazer valer o que está na Constituição, o que está nas leis. Eu sempre digo isso. Eu tento sempre mostrar isso, considerando que a minha vocação aqui é justamente tratar desses temas a partir de um viés filosófico, jurídico e político. Agora, o caso do Vini Júnior aconteceu na Espanha, na Europa, em meio a um dos mais famosos e consagrados campeonatos de futebol, que é a La Liga Espanhola. E é por isso que o meu ponto de partida aqui é essa pergunta: a Espanha é racista? Mas é óbvio que essa pergunta ela tem que ser entendida como: o Brasil é racista? O nosso país é racista? Os Estados Unidos é racista? O mundo é racista? Entendem? Essa é a discussão, esse é o debate. E eu acho que eu também não preciso dizer que isso que aconteceu com o Vini Júnior na Espanha, na Europa, aconteceu e acontece todos os dias aqui no Brasil também. Porque também não preciso lembrar aqui dos diversos casos que já aconteceram recentemente de atos racistas praticados em estádios. Se não foram nos estádios, acontece nas ruas todos os dias, acontece nos supermercados, nas lojas. E se você aí ainda precisar de uma referência, eu vou dar aqui uma recomendação de um documentário que eu assisti essa semana mesmo, pesquisando um pouco mais sobre o tema para poder trazer aqui. Fiz inclusive uma postagem lá no meu Instagram, vou colocar aqui de novo o meu perfil para quem quiser seguir lá. Uma dica, né, de um documentário, fica mais um pouquinho aí, que se chama Como é Ser Negro no Brasil. Vocês poderão acessar aí no YouTube do canal Artifacts Cine. Está aí, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um ótimo documentário com os depoimentos, né, de pessoas comuns que relatam aí desde a sua infância, inclusive hoje na vida adulta, as suas experiências, né, como é triste, né, viver num país como o nosso e ter que passar por uma série de situações, adotar uma série de comportamentos que qualquer outra pessoa que não seja negra acaba sendo obrigada desde criança a adotar determinados comportamentos, determinadas posturas, para tentar evitar, né, sofrer tanto com esse mal que é o racismo, tão presente e arraigado na nossa cultura, infelizmente. Assistam e depois, se vocês puderem, retornem aqui no vídeo e deixem nos comentários as impressões que vocês tiveram sobre o documentário. Claro, existem muitos outros, existem os livros, né, também. E só para citar um livro, se vocês não quiserem uma biblioteca inteira a respeito desse assunto, pelo menos leiam esse único livro. Eu vou pegar para vocês. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Leitura essencial para quem quiser entender, no mínimo, do que se trata o racismo no Brasil, onde ela inclusive conta relatos
da sua própria vida pessoal, né, em relação a isso. Bem, eu falei que ia ser só, que bastaria um livro, mas não vou deixar de citar aqui também o nosso Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. E por quê? Porque aqui, claro, né, o Darcy Ribeiro ele explora, né, num clássico, né, da análise antropológica das origens do povo brasileiro, obviamente, a relevância e importância das matrizes africanas, indígenas também, que a gente não pode nunca esquecer, né, na formação do nosso povo, da nossa cultura. Então, duas leituras aqui, mínimas, né, essenciais para a gente poder aprofundar em relação a esse tema. Mas eu ia dizer também de outros documentários, filmes, né, que poderiam ser assistidos. Se eu lembrar de mais algum, obviamente eu vou colocar depois na descrição. Mas tudo isso para poder deixar bastante claro, né, que esse caso que aconteceu com o Vini Júnior na Europa, de forma alguma está distante da nossa realidade. E parece, inclusive, pelo que eu andei lendo, né, em relação à repercussão do caso, foi algo que gerou muito mais debate aqui no Brasil do que na própria Europa. Vou falar daqui a pouco sobre isso e tentar explicar também por que aconteceu desta maneira, né? Mas é inegável que isso causou uma repercussão muito séria lá, a ponto de jornalistas ficarem questionando, perguntando, se questionando, querendo se justificar, dizendo: ah, não sou racista, não somos racistas, La Liga não é racista. Mas só palavras não bastam, né? Só palavras não resolvem nada. Também vou falar sobre isso daqui. De todo modo, eu repito, não é uma questão que deva se restringir apenas a esse caso específico da Espanha. Não é um caso isolado, né? Ser específico não quer dizer que não seja isolado, ou que seja isolado, porque não é. É isso que eu tô querendo demonstrar aqui, já de cara. E a questão também não é só analisar, ou tentar responder essa pergunta para dizer se um país ou outro, Brasil, Estados Unidos, Espanha, é ou não é racista. Pois a questão é muito mais complexa do que isso. É dizer, diante de casos claros e evidentes como esse, de racismo, o que de efetivo será feito. Não só para se punir de forma exemplar casos como esse, identificando rosto por rosto, por CPF, quem foi ou quem foram aqueles que proferiram ofensas, por exemplo, contra o Vini Júnior no estádio, identificar um por um e punir severamente um por um, sem perdão. Como dizem os adeptos do movimento Vidas Negras Importam, fogo nos racistas. E para além disso, buscar-se medidas, de preferência de caráter público, legais, políticas públicas, e isso, claro, depende do governo, depende das atitudes das autoridades públicas e também de todos aqueles que gozam de um mínimo de relevância pública. Por isso é importante a participação de pessoas famosas, pessoas que têm voz, pessoas que têm meios, né, de influenciar outras pessoas, de aderirem a esses movimentos, claro, e poderem levar a reflexão e a conscientização para o máximo de pessoas possível. Tão importante, talvez o mais importante, não seja só responder a essa pergunta, nos preocuparmos com essa pergunta, porque a Espanha é racista, o Brasil é racista, os Estados Unidos é racista. Ou seja, a Espanha é tão racista quanto qualquer outro país. Sobretudo quando se fecham os olhos, ou se buscam evasivas, ou se buscam desculpas para não enfrentar de cara, de frente, um problema sério como esse. E é aí que eu quero entrar, a partir de agora. Por que tem havido esse corpo mole? Por que a Espanha... Eu vou generalizar aqui agora. Porque aparentemente é o que consta no noticiário aí mundial, que essa repercussão não tem sido tão grande como deveria ser, com setores da imprensa espanhola, inclusive, passando pano para uma situação como essa. Por quê? Por que lá especificamente? E por que isso também tem gerado tanta discussão após esse ocorrido? Vocês já procuraram saber quem é o diretor
o dirigente, se eu não me engano, dessa liga de futebol espanhol, La Liga. O nome dele é Javier Tebas. E eu mesmo nem sabia desse cara, da existência desse cara, mas lendo, né, e analisando a repercussão de tudo isso, fui procurar saber quem que é esse sujeito. E as primeiras evidências, já de cara, que foram noticiadas em relação a ele, é que ele é um cara, é um apoiador de um partido espanhol que nos últimos anos ganhou uma imensa repercussão, ganhou espaço público, vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, identificado, eu devo dizer, mais do que identificado, classificado como sendo um partido de extrema direita, que é o partido Vox, e que hoje já conta na Espanha com dezenas de deputados, senadores, representantes no Parlamento Europeu. Um partido claramente de extrema direita, que tem como apoiador este dirigente da Liga, de la Liga, Javier Tebas. Há evidências também que ele já fez parte de um grupo, ou de um partido, não sei, político, de origens franquistas. É como a gente dizer aqui dos saudosos, das viúvas da ditadura. Esse Javier Tebas é uma viúva, é um saudoso do regime franquista, da ditadura do Franco, Francisco Franco, na Espanha. Um dos responsáveis por um dos conflitos mais sangrentos da história da humanidade. Foi a Guerra Civil Espanhola. É esse sujeito que está passando pano para os atos racistas contra o Vini Júnior, negando-se a dizer, a reconhecer que uma grande parcela da torcida é racista. Como se as próprias imagens dos vídeos, por si sós, não deixassem isso claro. Portanto, essa minha análise, é óbvio, ela não quer diminuir o peso dos atos racistas em si. Mas é evidente que esses casos que não são isolados, eles estão inseridos dentro de um plano, dentro de uma causa muito maior, que é o avanço da extrema-direita no mundo todo. E que no caso da Espanha tem como seu principal representante esse partido, que dá voz, vejam que ironia, né? Vox, aos ideais e ideologias de extrema-direita, que são idênticos àqueles que nós vemos por aqui, no âmbito do bolsonarismo, aquele discurso já enlatado, que também está repercutindo em outras terras, inclusive nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, em outros países aqui da América Latina, como no caso do Chile, que recentemente teve aí uma triste derrocada, né? Estão em vias de se reformar por meio de uma nova constituinte, a Constituição chilena, e quem está à frente disso agora é um partido também de extrema-direita, chileno. Ou seja, um fenômeno mundial. E por isso eu repito, atos de racismo, atos de extremismo, o avanço da extrema-direita não se reduz a esse caso isolado. Ele está muito mais próximo de nós do que imaginamos. E como eu digo, com aquelas ideias retrógradas, tradicionalistas, pátria, família, igreja, aquela mistura, né, da fé com da religião, com a política, com a fanatização das suas bases eleitorais. Um fenômeno mundial. E é nesse contexto que esse caso do Vini Júnior se insere. Porque, como eu disse, a questão mais importante não é saber se um determinado país ou povo é ou não racista.
Essa questão nem precisa ser indagada, basta a gente analisar, ver o que acontece no dia a dia. Isso está nos livros, está nos documentários, está à nossa volta, basta a gente ter olhos e ouvidos para ver e ouvir. Ainda que a sua pele não seja negra. A questão é como lidar com isso, como enfrentarmos isso. E o que acontece na Espanha, que não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, pelo menos até o ano passado, até as eleições do ano passado, apesar de que tem um enorme parênteses que vou precisar fazer depois a respeito disso, mas vou deixar mais para o final do vídeo. Portanto, fiquem aqui até o final e curtam e se inscrevam aqui no canal para não perderem outras reflexões a esse respeito, que virão com certeza mais à frente, né? Então, o que acontece na Espanha, e que não é diferente do que acontece, o que aconteceu, o que tem acontecido por aqui, é que justamente tem sido dada a voz, la vox, para grupos e partidos como esse, de extrema direita. E que tem no seu cerne, ainda que digam que não, né? Eles tentam ainda transparecer como defensores das tradições, da família, mas no fundo, o que eles são, ou o que eles defendem, ou o que eles acreditam é na supremacia branca, na divisão natural das classes, num reacionarismo disfarçado de conservadorismo, defendendo um passado de virtudes que não existe ou que nunca existiu, acreditando e visando adorar mesmo, determinadas figuras, indivíduos, como se fossem eles salvadores da pátria, da nação, da virtude, da moral. Que no passado já foi o Führer, que no passado já foi o Dulce, que hoje em dia é o mito, que hoje em dia é o empresário bem-sucedido, o Laranjão Trump, ou que é o Santiago Abascal, que eu não sei lá como eles chamam ele por lá. Ou seja, identifica na figura de um líder que seria capaz, né, de mover as massas, de incorporar, né, essas características que eles consideram como sendo irretocáveis, mas que no fundo, quando a gente analisa mesmo de perto, são corruptos, são tão corruptos quanto qualquer outro político populista e que só quer poder. Estamos vendo isso e em breve veremos isso aqui também com relação à família Bolsonaro. Não tenham dúvida disso, pois o que falta é apenas uma real condenação, né, na justiça deles, né, porque na prática existem aí reportagens, evidências espalhadas aí claramente a esse respeito. E por que eu tô falando tanto assim, relacionando um com o outro? Porque, como eu disse, estão muito mais próximos da nossa realidade do que a gente imagina. Ora, no ano passado, no ano retrasado, esse líder, essa liderança do partido Vox da Espanha, esteve aqui no Brasil num desses congressos aí que o filho do Eduardo, que o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, promove aqui no Brasil, um evento conservador aí, não sei das quantas. Ele veio fazer o que aqui no Brasil? É claro, o Brasil é um dos países que está no mapa mundial da ascensão da extrema-direita, do neofascismo. E os representantes desse movimento no Brasil, é óbvio, é a família Bolsonaro. Por isso essa enorme proximidade entre eles. Então, volta a minha pergunta. A Espanha é racista? Sim. Tanto quanto é o Brasil. Tanto quanto são os Estados Unidos. Tanto quanto é a Itália. Tanto quanto é a Alemanha. Tanto quanto é a Europa. Tanto quanto qualquer outro povo que ainda continua aceitando sem se indignar adequadamente, sem enfrentar, sem bater de frente. Não só com atos racistas, mas com atos que ataquem todo tipo de pessoa que se encontra em um determinado grupo vulnerável. E assim continuaremos sendo. Infelizmente. Enquanto estivermos ainda cedendo espaço público para que pessoas como essas, partidos como esse, como o Vox, como o bolsonarismo,
que nem partido definido tem, né, mas é uma ideologia espalhada aqui no Brasil, continuarem ganhando esse espaço público e espaços de poder, para continuarem não só pregando aquilo que eles pensam, aquilo que eles acreditam e aquilo que eles praticam, e com isso ganhando cada vez mais força, espalhando a sua visão distorcida e repugnante de mundo. Agora, tem um outro lado. O outro lado que eu digo no âmbito da política, que lida muito mal com essas questões. E aqui eu vou dizer de forma generalizada, sem excluir também justamente aqueles que se dizem do campo progressista, do campo da esquerda, que não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, tem também o seu grau de responsabilidade por tudo isso que vem acontecendo. E é responsável, sim, por abrir espaço para que esses grupos cresçam e se desenvolvam. Principalmente porque foram as esquerdas que tomaram para si, que assumiram essas lutas, que alguns vão chamar de identitárias, políticas públicas identitárias. Foram as esquerdas que, corretamente, obviamente, encamparam essas disputas. Encamparam e aderiram, de novo, corretamente, a essas pautas. A luta antirracista, os direitos civis das pessoas LGBTs, os direitos dos povos originários, dos indígenas, a luta das mulheres, ou seja, todos esses, né? Todas essas maiorias que muitos insistem em chamar de minorias. E ao fazer isso, ao encampar essas políticas e essas lutas legítimas, o que aconteceu, e isso a história está aí, a história recente, inclusive do Brasil, nosso país, está aí para poder demonstrar que a partir do momento que lideranças e partidos de esquerda, progressistas, assumiram o poder, ao invés de colocar o seu discurso e até mesmo a sua propaganda eleitoral, que usaram para poder ascender ao poder, para chegar ao poder, ao invés de colocar isso em prática e realmente promover uma mudança real, duradoura, em relação a todas essas práticas nefastas, o que fizeram foi abandoná-las. Ou colocá-las em segundo plano. Atraindo novas críticas com relação às chamadas pautas identitárias, ou utilizando elas apenas de forma panfletária, propagandística, para ganhar voto. Dando com isso muito mais lenha para que grupos extremistas e para que a direita, de um modo geral, colocasse mais fogo, jogasse mais gasolina contra essas discussões, ou esses debates, ou essas políticas. Fazendo com que o povo, a massa, de um modo geral, se afastasse ou passasse a ter um certo ranço dessas discussões. E claro, com isso ganhando espaço, gerando aí um círculo vicioso, como eu estou tentando demonstrar aqui. Deixando claro, então, que as esquerdas têm também uma boa parcela dessa culpa por tudo que vem acontecendo no Brasil e no mundo, gerando uma decepção, uma frustração com a política. A partir disso, reforçando um discurso antipolítico, antissistema. E quem que adotou esse discurso? A extrema-direita. No Brasil, Bolsonaro. Que, pasmem, um sujeito chinfrim, do baixo clero, só defendia interesses dos grupos militares, da segurança pública, era um discurso podre, baixo, raso, pró-ditadura. Ladrãozinho de gasolina, ladrãozinho de verba de gabinete. Nunca escreveu 5 linhas relevantes aí para poder dizer que ele tem alguma ideia para ser debatida, para ser difundido. E mesmo assim, colocando-se como opositor dessas ideias de esquerda, depois de 28 anos, 30 anos no Congresso sem fazer nada,
conseguiu ser eleito presidente da República. E agora tenta colocar aí, cavar aí sucessões, seus filhos, a sua ex-esposa ou sua esposa, de modo que o bolsonarismo está vivo e forte. E a culpa é de quem? Ah, de quem votou no Bolsonaro. Claro que é. Mas também é daqueles que se dizem opositores ao fascismo, que usam isso só no discurso, mas que aí assumem o poder, como agora, e começam a criar crises até mesmo com seus próprios ministros. Estão lá para poder defender essas pautas. O Lula está se recusando a nomear ministro do STF uma mulher, um negro, e vai colocar o seu advogado particular como ministro do STF. Acabaram de desconstruir, desmobilizar o Ministério do Meio Ambiente, dos povos indígenas. E é por isso que a extrema-direita, inclusive no Brasil, nada de braçada. Eles dominam as redes sociais, eles dominam a comunicação, eles dominam a disputa memética ainda. Memes, né? É tão ridículo falar isso. Mas é verdade, dominam as redes, dominam a comunicação, conseguem chegar aos jovens, à juventude, de maneira muito mais fácil. Eles estão à frente nessa guerra cultural. A disputa de narrativas. Eles tanto gostam de falar, né? Narrativas. Ou seja, são bons contadores de história e conseguem levar as pessoas com esse discurso anti-identitário, pegando justamente nos calcanhares de Aquiles dos defensores dessas lutas que são legítimas, é óbvio que são. A luta antirracista, a luta por direitos civis das comunidades LGBT, das mulheres, dos indígenas e tantos outros, né? Grupos, como eu disse, ditos minoritários. Então eles se aproveitam de tudo isso, das incoerências, inconsistências, contradições, e com isso crescem e passam a dominar os espaços públicos e de poder, dificultando, como agora nesse caso que a gente vê no caso do Vini Júnior, a punição daqueles que merecem ser punidos, a conscientização de todos os demais integrantes da sociedade. E pior, chegando no imaginário das pessoas. Algo que foi antevisto aqui no Brasil pelo maior guru da extrema-direita, que hoje já não é mais vivo, Olavo de Carvalho, que era um dos grandes críticos do método do Gramsci, do Antônio Gramsci, do gramscismo. Só que o que eles fazem é exatamente o que o Gramsci, o método do Gramsci, defendia, que é o domínio cultural, o domínio das mentes, das narrativas. É isso que eles têm feito. E têm logrado êxito. Agora, se você chegou até aqui, já vou finalizar, achando, né, que esse vídeo ele só está querendo navegar nesse assunto que tomou conta da semana toda, como se isso fosse uma novidade dos tempos dos dias de hoje, tem uma última contribuição para dar aqui com esse vídeo. E com isso, para quem tinha alguma dúvida, deixar bem claro que além da filosofia, do direito e da política, eu sempre dou umas pitadas de cultura pop, cultura nerd, para ajudarmos nesse tipo de reflexão. Para deixar claro que não é de hoje que esse assunto ganha destaque, ou deveria ganhar destaque e relevância. E com isso vou dar uma dica também para aqueles que quiserem acompanhar notícias, novidades, destaques, discussões relacionadas à cultura pop, que hoje é um dos sites especializados na Marvel que eu mais tenho gostado de acompanhar, que é o site Jamesons.
que é o site Jamesons. O site Jamesons. Cara, Jamesons. Site Jamesons. Vou colocar aí na descrição. Porque essa semana, aproveitando então a repercussão desse nefasto caso aí envolvendo o Vinícius Júnior, trouxeram aí uma lembrança muito bem-vinda, né? Não sei se vocês estão familiarizados, né, com os X-Men, com os personagens da Marvel, do universo mutante. E nós temos um representante brasileiro dentre esses personagens, que é o Mancha Solar. Mancha Solar, que é o codinome, né, de um brasileiro, de um personagem brasileiro chamado Roberto da Costa. Já apareceu aí nos filmes dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, filme dos Novos Mutantes, também nas adaptações para as animações da Marvel, se eu não me engano, nos X-Men Evolution, para quem já assistiu esse desenho, talvez vá se lembrar. E vejam que coincidência. O Mancha Solar, Roberto da Costa, é um brasileiro, carioca, né, do Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo, ex-jogador de futebol, e que teve seus poderes mutantes manifestados, teve o seu gene mutante aflorado, justamente depois de sofrer com a violência, com a agressão, com a discriminação, com o preconceito, com o bullying praticado por conta da cor da sua pele, por racistas. Para quem não sabe, é assim que acontece, né, o desenvolvimento dos poderes de um mutante no universo dos X-Men. Determinados indivíduos, né, que têm um gene mutante, normalmente ali no período da adolescência, quando passam por situações de estresse ou de violência, acabam aflorando e desenvolvendo seus poderes. No caso do Mancha Solar, foi exatamente isso. Atos racistas que fizeram com que ele, então, acordasse os seus poderes e passasse a lutar contra o mal e enfrentasse os seus opressores. Agora, sabem de quando é o quadrinho que deu origem a esse personagem? 1982. Como muito bem lembrou o site Jamesons e o seu perfil no Twitter, mais de 40 anos, pessoal, que até mesmo uma história em quadrinho chama atenção para uma situação como essa, e que coincidência, né? Um jogador de futebol sofrendo racismo. Uma história exatamente como essa, a do Vini Júnior. E até quando? A questão é essa agora. Até quando continuaremos tolerando situações como essa? Até quando vamos precisar continuar a indagar se a Espanha é racista, se os Estados Unidos é racista, se a Itália é racista, se a Europa é racista, se o Brasil é racista? Até quando? E para quem achou que existe que é uma mera coincidência, uma história em quadrinho dos X-Men trazer um personagem que sofreu racismo, tá fazendo a pergunta totalmente errada. Talvez a pergunta mais correta seja: a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida? E era essa a reflexão que nós tínhamos para hoje, um assunto extremamente sério. Espero que tenham gostado. Se gostaram, claro, não deixem de curtir esse vídeo. Não deixem de seguir o canal, ele está muito no comecinho, está precisando de seguidores para que eu possa levar um pouco essa reflexão para mais pessoas que se identifiquem com esses temas, que gostem de debater filosofia, direito, política, por que não também assuntos do mundo pop, do mundo nerd, e assim possamos, na próxima semana, já está logo aí, voltarmos com um novo vídeo, sempre às quartas-feiras e sextas-feiras. Vou continuar repetindo isso até eu poder cumprir com muito afinco essa minha promessa. Tá bom, pessoal? Até mais, então. Muito obrigado aí pela audiência e vamos sair da caverna.